Olá, profissionais da área de arquitetura, engenharia e construção, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Carvalho, doutor em construção civil, na área de construção modular, mestre em Lean Construction, e venho aqui hoje para poder mostrar para vocês sobre métodos de entrega de projeto. Né? O que é um método de entrega de projeto? É uma estrutura contratual e organizacional que define ali as diferentes partes envolvidas em um projeto, como o proprietário, o projetista, o construtor. Como é que essa turminha vai interagir e dividir responsabilidade para a conclusão de uma obra, né? Então existem aí diversos tipos diferentes de métodos de entrega de projeto. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Então lá, quais são os exemplos de métodos de entrega de projeto? Empreitada global, no qual o construtor tem um escopo fechado, né, com as informações de projeto já definidas, e aí ele tem um prazo definido para ser executado, e ele tem também um preço definido para ser executado, junto num pacote de informações também que está pré-definido. E dentro disso ele tem que fazer a entrega da obra dele. Um outro exemplo de método de entrega de projeto, contrato por administração. Nesse caso aqui, no contrato por administração, as informações às vezes nem sempre estão bem definidas, né? O que ocorre é que o construtor ele vai receber um percentual sobre o custo da obra, né? Então é uma taxa de administração que ele cobra para poder executar aquele contrato. Então existem menos riscos envolvidos num trabalho como esse, né? Então ele é uma maneira também muito comum de ser utilizado, né, como método de entrega de projeto. E um outro exemplo de método de entrega de projeto é o preço unitário, por exemplo. O preço unitário, no qual você tem um escopo que nem sempre ele é bem definido, né, mas você consegue definir as atividades que vão estar envolvidas nele. E a partir disso, projetos de infraestrutura usam muito preço unitário, né? E a partir disso você multiplica nas medições, né, o quantitativo que foi executado, vezes o preço unitário dele, você tem o valor da medição, a grosso modo, né? Temos outro exemplo aí de método de entrega de projeto, parceria público-privada, né? Também é um outro exemplo, né? Uma maneira em que a iniciativa privada ela se associa, né, a entidades públicas para fazer uma operação de um determinado equipamento, por exemplo, uma escola ou um posto de saúde. Então também é um método de entrega de projeto em que ele, por exemplo, ele constrói e opera aquele equipamento público. Também bastante utilizado por aí. E hoje eu quero entrar mais no detalhe do IPD, o Integrated Project Delivery, ou entrega de projeto integrada. O IPD não é um método de entrega de projeto muito comum no Brasil, tá? E por isso que eu estou trazendo, né, essa informação aqui sobre como é que funciona o IPD, para que vocês possam estar aí antenados no que está acontecendo em relação a contratos, né, principalmente contratos de maior porte, né, de maior envergadura. Então vamos lá, o que é o IPD? É uma abordagem altamente colaborativa que envolve proprietário, projetista, o construtor em um único contrato multipartidário. Tá? Os riscos e recompensas do projeto são compartilhados entre todos os participantes, incentivando aí a tomada de decisões em conjunto, uma busca por resultados que beneficiem o projeto como um todo, em vez dos interesses individuais. Então aqui está um exemplo de um IPD, isso aqui está na minha tese de doutorado, quem tiver interesse em ler, só buscar, a minha tese tem aí um fácil acesso aí no site nosso da Oak of Site, você vai encontrar materiais publicados lá, você vai ter a minha tese que já foi publicada em 2020, e isso aqui é uma figurinha que eu tirei da minha tese de doutorado. Então, como é que funciona essa figurinha? Nós vamos ter um grupo de IPD, tá, do Integrated Project Delivery, para a construção modular. Dentro desse grupo, quem está integrando esse grupo? Um proprietário, nós temos uma construtora, temos uma transportadora, temos um escritório de arquitetura e uma fábrica de módulos. Então aqui a gente está falando sobre um contrato de IPD para a construção modular. Então como é que funciona isso? A construtora ela vai ter, além da sua responsabilidade de construir, administrar os seus subempreiteiros e os fornecedores de equipamentos e materiais. A transportadora vai ter que administrar as autorizações de transporte, viabilidade de acesso. A fábrica de módulos vai ter que administrar os seus terceirizados, seus fornecedores de materiais e equipamentos. Além disso, a empresa de arquitetura vai ter que administrar as licenças e aprovações e consultoria de projetos de engenharia ou projetos complementares, obviamente junto com a fábrica de módulos. Então, na hora que a gente junta isso tudo aqui,
O objetivo é que todas essas partes interessadas, elas trabalham de maneira colaborativa, porque se o projeto der certo, todo mundo ganha, se o projeto der errado, todo mundo perde. Tá? Então, deixa de ser um contrato em que os ganhos e perdas são individualizados por cada CNPJ e passa a ser um contrato em que o grupo do IPD passa a ser um grupo forte, um grupo conectado, e esse grupo é que tem o poder de fazer esse projeto dar certo ou dar errado e tirar o benefício ou o prejuízo desse projeto. Então aqui tem um exemplo, está pequenininho aqui, mas eu vou detalhar ele em 4 faixas. Tem a faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4 aqui. Então eu vou detalhar esse quadro aqui em 4 faixas a partir do próximo slide, e eu vou mostrar a sequência executiva, né, de um contrato de IPD. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai ter os inputs, por exemplo, a demanda para a obra, né, verificação das características do projeto adequados para a construção modular. Então nós temos um proprietário. Esse proprietário ele vai fazer um convite para a escolha de um grupo unido por um contrato entre múltiplas partes, com um objetivo comum que envolva riscos e recompensas a esse grupo, com o envolvimento nos primeiros estágios do projeto. Então, ele vai abrir, por exemplo, um edital de licitação em que vão ter que ser formados grupos de IPD, tá bom? E aqui são os participantes do contrato. No grupo do IPD, nós vamos ter o proprietário, a construtora, a empresa de transporte, a fábrica de módulos e a empresa de arquitetura. Então, aqui é um processo ainda de pré-construção. E o que esse grupo vai entregar? Nós vamos ter aqui, dentro de uma licitação, pelo critério de melhor valor, no qual risco e recompensa são os aspectos técnicos e financeiros sustentáveis, né, para esse projeto. E aí a gente tem aqui na segunda faixa como é que funciona esse processo de desenvolvimento de projeto. Então, definido o grupo de IPD, né, pelo critério de melhor valor, ou seja, critério técnico mesmo, né, estabelece o recurso financeiro disponível com bastante transparência nesse projeto, né? Então o proprietário vai dizer, eu tenho tanto para gastar no projeto. Vão ser estabelecidos metas e objetivos a serem cumpridos, definição das responsabilidades, integração de processos, pessoas e informações até a assinatura contratual. Então o grupo de PD que venceu a licitação, ele começa o desenvolvimento de um projeto básico, passa para o proprietário, se ele não aprovar, volta para o projeto básico, fica dando essa volta aqui, esse ciclo, até o proprietário estar de acordo com o projeto. Na hora que ele ficou de acordo, avança para um projeto de arquitetura executivo, no qual são estabelecidos parâmetros das limitações de transporte, né? No caso da construção modular, você tem que ter esses parâmetros de limitação de transporte, principalmente porque nas rodovias brasileiras, por exemplo, você tem limite de largura, limite de altura, né, nos módulos, então é importante que esse projeto já compense isso aqui. E a partir disso você começa a desenvolver os projetos complementares, né? Recomendamos sempre a utilização do BIM. Então você vai ter lá um projeto de ar-condicionado, um projeto estrutural, um projeto elétrico, um projeto hidráulico, um projeto de equipamento, incêndio, rodeando isso tudo, projeto de arquitetura. A partir disso, nós verificamos se esse orçamento desses projetos complementares versus o recurso financeiro que o proprietário indicou, se isso aí está coerente. Se não tiver coerente, volta para a prancheta, faz os projetos de novo, revisa isso aqui, até você conseguir atender o orçamento que o cliente quer. Uma vez que isso aí está definido, né, o proprietário autoriza o início do processo de execução e dá start nas licenças, autorizações, para a gente poder começar a produção. Uma vez feito isso, a gente inicia a produção, tá? Então o projeto está definido, com as licenças e autorizações, e a partir disso começa a produção dos módulos, né? Chassi, a parte dos frames, instalações de equipamentos, fechamentos e acabamentos e assim por diante. E por último, né, nós temos aí o desenvolvimento do transporte, né? Então, principalmente quando é um prédio com maior volume de módulos, né, a parte do transporte passa a ser muito importante. Esse transporte pode utilizar um modal ferroviário, rodoviário, naval, e a partir desse modal a gente vai conseguir buscar esses módulos na fábrica e entregar eles no canteiro de obra. É recomendado também o uso de Lean Construction, né, no canteiro, para que você possa ter uma melhor integração dos processos e, sem dúvida nenhuma, implantar valor dentro do teu canteiro, principalmente
utilizando, né, os princípios lá de Laura Koskela, né, que foi definido lá em 1992 com os princípios do Lean Construction. Isso aqui é muito recomendado quando você está utilizando construção modular. E aí você vai poder fazer a mobilização, topografia, terraplanagem, fundação, e vai entregar como desfecho, né, a execução da obra conforme o objetivo final, atendendo e superando as expectativas do cliente. Uma vez finalizado o projeto, a gente vai entrar numa próxima etapa, que é para a gente poder verificar a remuneração final desse grupo IPD. Aqui que é o diferencial desse tipo de método de entrega de projeto. Então vamos lá. Primeiramente foi estabelecido um teto orçamentário, tá? Foi estabelecido uma média, que está essa linha pontilhada no meio aqui, o objetivo, vamos dizer assim, seria o alvo de projeto. No tracejado inferior seria um percentual, né, de economia, e no tracejado superior um percentual de gastos extras aí não programados, né? Mas o contrato, de maneira geral, não pode passar do teto. Então vamos estabelecer um primeiro cenário, né? Cenário 1, não há perda ou ganho, o orçamento foi assertivo e a contingência é transformada em lucro. Então a gente tem os custos diretos e indiretos da obra, temos uma contingência de projeto, o lucro, que foi 100%, é dividido com o grupo IPD para a construção modular. Vamos para o segundo cenário, tá? Projeto abaixo do custo. Então o grupo trabalhou muito bem, conseguiu fazer um projeto abaixo do custo. Além do lucro previsto e da contingência, o valor economizado é dividido entre o proprietário e o grupo IPD para a construção modular. Então tem o custo direto e indireto, a contingência, o lucro, e aí a gente vai pegar metade desse lucro vai ficar para o grupo IPD, metade vai ficar como economia para o proprietário. Então todo mundo ganha num projeto como esse aqui, num cenário como esse. É o melhor cenário possível. No cenário 3, o projeto acima do custo, porém respeitando o limite do teto orçamentário. O lucro é reduzido em 50%, sendo utilizada a contingência para arcar com os custos. Esse 50% aqui ele pode variar, tá? Tá como exemplo aqui. Você pode botar 20, 30, isso aí é uma negociação do grupo. Ou seja, os custos diretos e indiretos, eles ficaram acima daquilo que foi estabelecido. Então, em vez de pagar o lucro total, você vai pagar um lucro reduzido e vai utilizar parte da contingência para poder custear essas despesas extras que tiveram não previstas pelo projeto. E o último cenário, né, o cenário 4, projeto acima do teto orçamentário, não há lucro e a contingência é utilizada para arcar os custos. Todo custo acima do teto deve ser arcado pelo grupo IPD. Então, os custos diretos e indiretos, usa-se a contingência para pagar a conta, e aquilo que foi gasto acima do teto orçamentário tem que ser dividido pelo grupo IPD e não é uma conta exclusiva do proprietário. Então, esse aqui é o diferencial, né, nos 4 cenários possíveis. Aquele cenário que acerta o alvo, o cenário muito abaixo do custo, o cenário dentro do custo, abaixo do teto orçamentário, e o custo que explodiu o teto orçamentário. Então, a partir disso, você tem riscos você tem benefícios e riscos, né, envolvidos num trabalho como esse. Então, portanto, como vantagens, máxima colaboração e inovação, alinha interesses de todas as partes em direção ao sucesso do projeto, eficiência aprimorada, comunicação aberta e compartilhamento de informações podem reduzir bastante aí o desperdício e o retrabalho. Além disso, a gente tem otimização de custo e cronogramas. Como desvantagem, é uma estrutura complexa de ser administrada, não dá para dizer que não é. Então isso aqui não é recomendado para contratos pequenos. Então vamos colocar um número aqui, poxa vida, no mínimo um contrato de 50 milhões de reais para você trabalhar uma estrutura de PD. Um contrato abaixo de 50 milhões de reais, eu acho que é muito esforço para pouco benefício. Então, com contratos de maior porte, eu acho que vale a pena você ter um contrato tipo IPD. É uma mudança cultural, né? Existe aí uma mentalidade de colaboração entre as partes, que estão acostumados em métodos mais tradicionais, mas ele pode ser um contrato extremamente benéfico para todos os participantes. E juridicamente falando, né, ele tem menos precedentes legais, então também tem que ficar bem atento aí, é bom você ter um bom suporte jurídico na hora de estabelecer um contrato como esse. Beleza? Muito obrigado, eu sou Bruno Carvalho, fique com Deus.